ApexCast, edição especial Coronavírus. Uma conversa sobre o impacto da pandemia nos negócios internacionais. Uma realização Apex Brasil. Olá, pessoal. Bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Clarissa Furtado, analista da área de comunicação da Apex Brasil. Hoje, o nosso episódio vai tratar do impacto da Covid-19 no comércio do Brasil com os países da América do Sul. Participam da nossa conversa hoje o Carlos Badilho, que é chefe de operações do escritório da Apex Brasil na América do Sul, sediado em Bogotá, na Colômbia, e a Luísa Almedo, que é analista da equipe de inteligência de mercado da Apex Brasil. Então, eu quero abrir aqui hoje o nosso programa com uma breve explicação do Carlos sobre como funciona o escritório lá na Colômbia e como o escritório atua para apoiar as empresas brasileiras. Carlos, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para a Larissa, para a Luísa, aqui neste ApexCast, né, da América do Sul. Vou fazer um pequeno histórico sobre o escritório da América do Sul, que fica em Bogotá. O escritório abriu em 2014, né, para o mercado colombiano, atender as empresas brasileiras interessadas no mercado colombiano. Já a gente vai cumprir 6 anos, vai fazer 6 anos da abertura do escritório. E o foco do escritório, né, é apoiar as empresas brasileiras nas exportações, internacionalização também, né, que é um ponto muito importante e uma das maiores, um dos maiores interesses da Apex Brasil quando abriu o escritório, né, de apoiar a internacionalização de empresas. Para isso, o escritório oferece diferentes produtos, diferentes serviços, né, levando em consideração o conhecimento do mercado aqui em loco, em Bogotá. O escritório fica em Bogotá, na Colômbia. O escritório oferece informação de mercado, o escritório lidera e apoia as ações de promoção, como participação em feiras, seminários, missões comerciais, projetos comprador, né? E a gente faz esse trabalho, né? Esse trabalho de formiguinha, de procurar conseguir clientes, de orientar o exportador brasileiro, de criar esse relacionamento como cliente colombiano, como comprador colombiano. Mas uma coisa importante, o escritório não somente tem operação na Colômbia, né? A abrangência do escritório é a América do Sul. A gente oferece esses serviços, esses produtos, esse acompanhamento para todos os países da América do Sul. Obrigada, Carlos. Antes da gente entrar, então, especificamente no impacto da Covid-19, eu queria que a Luísa nos ajudasse a fazer um breve panorama sobre a relevância do mercado da América do Sul e da Colômbia para o comércio exterior do Brasil. Você fala para a gente, Luísa, um pouquinho? Oi, Clarissa. Oi, Carlos. Oi, ouvintes. Meu nome é Luísa Almeida, então, eu sou analista de inteligência de mercado aqui da Apex Brasil e eu monitoro os mercados de América Latina e África. Bom, sobre o comércio do Brasil com a América do Sul, eu acho que a primeira questão importante a ser mencionada é a especialização em produtos manufaturados. As exportações do Brasil para a América do Sul, elas corresponderam no ano passado a cerca de 12% do total das exportações brasileiras. Mas dessas exportações, praticamente 90% são de produtos da indústria da transformação, ou seja, produtos com maior valor agregado. Só para a gente ter uma noção, no comércio do Brasil com o mundo, a proporção dos manufaturados na pauta brasileira não chega nem a 60%. Isso porque muitos dos nossos produtos agropecuários, que são vendidos principalmente para a Ásia, eles chegam a 20% do total exportado. Mas para a América Latina, para a América do Sul, essa realidade é diferente. Os produtos agropecuários não chegam nem a 3% do total do que a gente exporta para os vizinhos. Ou pelo menos essa era a realidade até 2019. Em termos de mercados mais relevantes para a nossa exportação aqui da região, a Argentina é a nossa parceira tradicional. Desde 2010, ela ocupa o terceiro maior destino das nossas exportações, mas no ano passado ela voltou a ser o quarto, atrás da China, dos Estados Unidos e dos Países Baixos. Segundo lugar na região está o Chile, que na última década sempre teve entre os 10 maiores destinos de exportação, e no ano passado foi o sexto maior destino de exportação. Em terceiro lugar na América do Sul vem a Colômbia, que é o nosso foco hoje, e que é o país que ficava mais abaixo no ranking, por volta dos 30, 25, e hoje o país já foi no ano passado, o 14º maior destino de exportação. A Colômbia, no caso do mercado da Colômbia, não foge às regras do comércio da América do Sul, então é muito baseado em manufaturas. Mais de 30% das nossas exportações para a Colômbia são em equipamentos de transporte e quase metade disso são só de automóveis.
Nossas exportações para o Brasil no ano passado atingiram um recorde de mais de 3 bilhões de dólares e a gente acumulou um superávit de 1,6 bilhão. Muito bom, Luiz. Acho que já deu para a gente ter uma boa ideia aí da relevância dos países da América do Sul para o Brasil. Então, eu queria voltar para o Carlos para ele falar um pouquinho mais dessa relação especificamente do Brasil com a Colômbia. Por que que o escritório da Apex Brasil para a América do Sul fica lá em Bogotá, né? Assim, por que que foi escolhido? Você pode contar um pouco para a gente isso e qual que é o perfil das empresas que o escritório atende? Por que que esse mercado é tão relevante para as empresas que estão aí na Colômbia? Então, o maior parceiro comercial do Brasil é a Argentina, né? E muitas pessoas se perguntam por que o escritório fica na Colômbia? O que acontece? A Colômbia é um país com uma estabilidade econômica desde faz muito tempo, um país com governança, um volume de mercado muito interessante, né? A Colômbia tem 50 milhões de população, é o segundo depois do Brasil, né? Só perde com o Brasil aqui na América do Sul. O colombiano gosta muito do brasileiro e as economias têm complementariedade, né? Como a Luísa falou, a Colômbia não fuge da realidade da América do Sul e da América Latina como um todo, né? As exportações do Brasil para a Colômbia são produtos de valor agregado. Para a América Latina, para a América do Sul, o Brasil não exporta muito commodity. Então, é muito mais produtos de valor agregado. E a Colômbia, por conta dessas características econômicas, pelo volume de mercado, é um país de muito interesse para os empresários brasileiros. Quando a Apex Brasil faz pesquisas, né, de informação, fala com os exportadores, eles sempre manifestam interesse no mercado colombiano, por conta da economia, por conta do volume do mercado, né, muito interessante. E, além disso, além das exportações, do interesse nas exportações brasileiras para a Colômbia é um mercado também prioritário para a internacionalização de empresas. Na Colômbia já temos mais de 100 empresas brasileiras de todo porte e de diferentes segmentos da economia. Então, a Colômbia é prioritário para as empresas brasileiras por isso, e por conta disso foi decidido, né, abrir o escritório aqui em Bogotá, aqui na Colômbia. O foco para Bogotá são as empresas iniciantes, empresas que têm alguma experiência em exportação, para os quais o mercado da Colômbia e os mercados da América do Sul são mais, vamos falar assim, acessíveis, né? Não são mercados tão sofisticados, as regulamentações são não tão exigentes como na América do Norte, como na Europa. É um bom mercado para empresas iniciantes. E para complementar também um pouco, muitos empresários desconhecem, né? Não têm ciência, tanto que a Colômbia, o Peru e o Chile têm acordos de complementação econômica como o Brasil, né? Muitos sabem somente que o Brasil é parte do Mercosul, não é? Que é legal. O Brasil exporta para a Argentina, importa desde a Argentina, exporta para o Brasil, exporta para o Uruguai e beleza, né? Todo dentro do âmbito do Mercosul. Mas o Brasil também tem acordos de complementação econômica com Colômbia, com Peru e com o Chile. E esses acordos de complementação econômica são quase tratados de livre comércio. Por exemplo, para a Colômbia, 97% da pauta exportadora do Brasil tem tarifa zero, né? E isso é muito semelhante com o Chile e com o Peru. Então, a gente está falando de um comércio quase livre, né? Além disso, com estes países, também estão sendo negociados e alguns estão já em vigor acordos de bitributação, de compras governamentais e protocolos de serviços. Então, para que o empresário brasileiro tenha na sua cabeça que, além de conseguir exportar, tem outras medidas que podem favorecer sua atuação nesses mercados. Ótimo, muito bom, Carlos. Dá para a gente ver que é um mercado muito importante, muito relevante para as empresas de todos os portes inclusive as que estão iniciando nas suas exportações. Mas então agora a gente vai ter que entrar na parte complicada, né, que é o impacto da Covid-19 no mercado. Então eu queria passar a palavra para a Luísa. Luísa, você pode dar para a gente uma visão geral do impacto da pandemia na economia, né, como um todo, e no comércio da América do Sul? E queria que você ajudasse a gente a fazer uma análise. Essa pandemia reconfigura aí a relevância dos países da América do Sul para o Brasil? O que que você acha, Luísa? Por favor. Bom, hoje a América do Sul é um dos epicentros do coronavírus, né? Região do mundo em que os casos seguem aumentando. Então, os efeitos da doença, eles vão ser tanto os efeitos diretos,
que a gente já está vendo, e também os efeitos econômicos, pela via dos preços de commodities, como cobre, ferro e soja, e o próprio preço do petróleo, que também caiu bastante esse ano. Então, por isso, a previsão do FMI é que todos os países da América do Sul tenham uma queda no PIB no ano de 2020. Essa é a previsão do FMI. A América Latina e Caribe deve enfrentar uma contração de 5,2% no PIB. As maiores quedas vão ser na Venezuela, no Equador, na Argentina e no Brasil, que são contrações muito associadas à queda do petróleo. E alguns países, como a Argentina e a Venezuela, já tinham previsões de retração em virtude das crises internas, mesmo antes da disseminação da pandemia. Mas outros países, como o Peru, eles tinham previsão de crescimento de mais de 3%, mas agora o PIB deve cair mais de 4%. Esse é o caso também do Chile. No caso da Colômbia, a previsão de crescimento era de mais de 3,5% e agora deve ter uma retração de mais de 2%. Então, esse efeito econômico, a gente vê uma consequência direta no comércio do Brasil com esses países, e até o momento, até o 5º mês, pela inconstância das nossas exportações para lá devido à crise interna nos últimos anos. De maneira geral, no total, as exportações para a América do Sul caíram até maio 27% em relação ao mesmo período do ano passado, e o país que enfrentou maior queda das exportações brasileiras foi o Uruguai, que caiu mais de 40%. Nas exportações para a Bolívia, para o Chile, para a Argentina e para a Colômbia, as quedas também ficaram acima de 25%. Então, como consequência, a gente vê sim uma dança das cadeiras nas posições dos maiores destinos de exportação. Por exemplo, a Argentina, que sempre foi o nosso primeiro destino na América do Sul, com base nos dados até maio, hoje ela está em 3º lugar, atrás da Colômbia, que saiu de 3º lugar e até agora, o mês de maio, assumiu a dianteira. E o Peru, que ano passado foi o nosso 6º destino na região, hoje já está em 2º lugar, tudo com base nos dados até o mês de maio, que refletem já essas quedas de exportação devido à pandemia. No geral, a forte queda nas exportações para a região tem a ver com a nossa pauta, né, baseada em manufaturados, porque foram os produtos industriais os que foram mais afetados pela crise atual. Mais de 40% das perdas para a América do Sul foram justamente no complexo econômico de equipamentos de transporte, por exemplo. Só na Argentina, que é o nosso principal parceiro nesse segmento automotivo, a queda nos primeiros meses foi de 30% em relação a 2019, e a gente já tem uma queda de quase 400 milhões de dólares. A gente perdeu em comércio com a Argentina esse ano. No Chile, a perda em equipamentos de transporte também foi de mais de 60%, e na Colômbia de mais de 35%. Então, se a gente compara com a Ásia, um continente para o qual, nos 5 primeiros meses do ano, foram de crescimento de quase 13%, isso porque a pauta é muito concentrada nos setores menos impactados pela crise, como alimentos, bebidas e produtos agropecuários. Na América do Sul, o complexo econômico de alimentos e bebidas também foi menos alterado, em comparação com esses de maior valor agregado. O crescimento do setor nos primeiros 5 meses foi de 6%, em comparação com 2019, e o destaque, né, nesse complexo econômico é a Colômbia, em que as exportações de alimentos e bebidas cresceram mais de 27% nos 5 primeiros meses do ano, em comparação a 2019. Para a Colômbia, esse complexo representou 5% do total exportado para a Colômbia no ano passado, e esse ano, se esse complexo seguir crescendo, né, nesse ritmo, a pauta pode dobrar. Então, os alimentos e bebidas podem chegar a 10% do total exportado para a Colômbia esse ano, se a gente mantiver esse padrão de exportações. Ótimo, deu aí uma análise bem abrangente para a gente. E aí eu queria pedir para o Carlos comentar, né, Carlos, o que você tem percebido aí na Colômbia, né, no dia a dia, nas suas conversas com empresários, com exportadores, com importadores, quais setores estão sendo mais afetados pela pandemia aí no país? E quais segmentos, além do, né, alimentos e bebidas, a Luísa já comentou, que outros segmentos você acha que tem oportunidades de negócio permanecendo ou que podem até crescer aí no meio da crise? A realidade da Colômbia não é muito diferente com a realidade da Argentina, do Chile, do Peru. E o maior impacto que tem experimentado a Colômbia, e acredito que os outros países também, né, por conta das conversas que tenho com empresários, né, como os SECOMs, que são parceiros, o setor comercial das embaixadas são os parceiros dos escritórios da PEX Brasil, o impacto é o setor de comércio, setor de construção,
Turismo, né? O turismo foi um setor muito impactado na América do Sul, principalmente na Argentina e no Peru, e a Colômbia também. É o setor de manufaturas, né? Até retornar às atividades, mas esse setor está muito impactado. O setor automotivo, como a Luísa falou, mobiliário, eletrodomésticos, setor de moda, são setores que foram muito impactados, né? Por conta de que o consumidor, né? O consumidor final, num tempo de pandemia, ele tem prioridade, então ele tem que se abastecer de alimentos, ele tem que se abastecer de produtos de higiene, de saúde. Então, esquece um pouco, vou comprar um carro, né? Não, a gente não vai comprar um carro porque tem outras prioridades. Então, por conta disso, e por conta, especialmente na Colômbia, né, que o preço de dólar é muito alto, as importações, o preço subiu muito no início do ano e até abril, maio. Então, por conta disso, as importações ficaram muito caras. Então, isso também tem um impacto nas compras colombianas, não somente do Brasil, mas de todas as origens dessas importações. O Brasil é o quarto parceiro comercial da Colômbia, somente perde como os Estados Unidos, como a China e como o México, mas tem crescido muito. O Brasil tem crescido muito. O fluxo comercial entre a Colômbia e o Brasil é de mais de 5 bilhões de dólares. Então, é uma queda, claro, com certeza, por condições do mercado, mas eu tenho plena confiança que quando a gente retomar as atividades usuais, a corrente do comércio vai voltar para o que a gente já tinha acostumado. Por outro lado, né, alguns setores que eu gostaria de indicar como de oportunidade para empresários brasileiros é tudo que tem a ver com o desenvolvimento do e-commerce. A Colômbia agora, e acredito que todos os países estão experimentando esse desenvolvimento desse setor, né? As pessoas agora estão usando o e-commerce para comprar, para vender, para fazer tudo. O setor de e-commerce na Colômbia é o quarto da América Latina, depois do Brasil, que é o maior, Argentina, Chile e depois vem a Colômbia, mas tem crescido muito. Também a indústria de telecomunicações, né? Você sabe, né? As ferramentas que são usadas para esta nova realidade, né? Também são oportunidades, esse desenvolvimento de ferramentas de telecomunicações. Também, e acho que era uma oportunidade antes, agora e depois, é o agronegócio. A Colômbia é um país com vocação agrícola e a Colômbia tem um potencial para agronegócio muito importante, mas o setor agro aqui na Colômbia não é desenvolvido. E a gente está tentando, desde alguns anos atrás, trazer essa experiência brasileira do desenvolvimento do Brasil fez no Cerrado brasileiro, né? A Colômbia tem uma região muito parecida com o Cerrado brasileiro, que precisa de adequação de solo, de tecnificação, de implementação de tecnologia, e a Colômbia como um todo, né? Mecanização, tecnologia e agricultura de precisão. E a Colômbia pode aprender muito do Brasil. O Brasil pode oferecer maquinário, o Brasil pode oferecer know-how e o Brasil pode oferecer tecnologia, porque o setor de agro do Brasil é muito desenvolvido. Também a economia criativa. Desde a posse do governo do presidente Duque, o setor da economia criativa é um dos motores, né, da economia da Colômbia. 3,4% do PIB da Colômbia pertence a esse setor de economia criativa. E o governo tem estabelecido, tem expedido algumas regulamentações, leis, para promover, para incentivar e para proteger esse segmento de indústria criativa, porque é um segmento com muita oportunidade para o futuro. E o Brasil é um parceiro essencial também para o desenvolvimento do setor de economia criativa. E também acredito que não só para a Colômbia, mas para a América do Sul, essa interrupção na cadeia de suprimento da China pode criar oportunidades, né? A região poderia ser beneficiária de esforços, né, para substituir a China como fornecedor de muitos produtos, né? Então eu acredito que esse supply chain que ficou muito ruim com a China neste tempo pode ser uma oportunidade para desenvolver negócios aqui na América Latina, aqui na América do Sul. Então, acredito que esses são os setores com maior oportunidade, né? Além de setor de alimentos e bebidas e setor hospitalar e saúde,
acredito que esses são os setores com maior importância e com maior oportunidade. Para o que vocês precisarem, o escritório está aqui. Vocês podem encontrar o escritório diretamente, podem acessar o site da Apex Brasil. O escritório tem, e não somente o escritório da América do Sul, todos os escritórios da Apex Brasil têm diferentes serviços, diferentes produtos, e a gente continua trabalhando na inovação de serviços e produtos para se adequar às necessidades do exportador brasileiro e do comprador internacional. Então, o escritório fica à disposição para ser contratado e para ajudar na exportação, na internacionalização de empresas. Agradeço, Carlos e Luísa, pelas análises. Acho que a gente conseguiu ter uma boa perspectiva dos desafios e oportunidades aí no comércio do Brasil com a América do Sul. E agradeço também a vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigado. Queria pedir para vocês ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br. A gente tem muita informação lá e serviços para os exportadores e investidores. Se você gostou do nosso episódio e quer se manter informado sobre novos conteúdos, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima! Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.